Olá, professoras! Nós somos a dupla Ana Júlia Silva Fernandes e Roberta Liz Cunha de Almeida, e eu vou iniciar aqui falando um pouco sobre o livro de inglês do ensino fundamental da Escola Gilson Firmino. Bom, o livro que a escola utiliza se chama English and More, da editora Richmond Educação, e o público-alvo deste livro é a turma de 8º ano do ensino fundamental. Bom, aqui nós passamos para um momento de inicialização, temos o título do livro e também temos a indicação de qual turma a qual turma ele pertence. E aqui nós passamos um pouco abaixo sobre a organizadora, que foi a Richmond Educação, e a editora responsável, que é a Isaura Valverde. Bom, esse livro que nós vamos analisar é o livro do Manual do Professor, que foi o livro que foi disponibilizado pela escola. E passando um pouco mais aqui abaixo, nós temos a ficha catalográfica. Aqui nós temos um pequeno sumário sobre essas orientações basicamente gerais, assim, do manual do professor. Então, fala sobre a introdução, sobre a coleção que nós vamos trabalhar, as avaliações e um pouco ao final nós temos a bibliografia, que são as referências e os documentos utilizados. Bom, aqui na introdução fica bastante claro que o livro didático ele tem para como objetivo visar que os alunos, por estarem inseridos em uma sociedade onde as comunidades são cada vez mais híbridas, estão em contato direto com o fluxo de informação, de acesso ao conhecimento e a uma exposição comportamental assim muito grande, tudo isso graças às mídias terem alterado significativamente a forma como convivemos em sociedade e como nos comunicamos, para que os alunos estejam prontos para conviver em uma sociedade multilingual e multiglobalizada. Possuem, assim como um propósito maior, ensinar e aprender a língua inglesa, enxergando ela como uma experiência de vida, pois ela amplia as possibilidades de se agir discursivamente no mundo. O projeto didático-pedagógico do livro ele alinha assim muito mais a um compromisso de promover aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea. De um ponto de vista de um processo educativo mais ético e mais democratizador, defende-se que o livro defende a educação linguística formativa e integral, mas que também seja inclusiva. Então, dessa forma, eles visam que os alunos eles precisam ser alunos autônomos, alunos criativos e que também priorizem, basicamente, que esses alunos sejam estudantes em práticas situadas, em práticas que são banalizadas, então que eles mantenham um engajamento social. Então, assim, a autora compreende que o ensino e a aprendizagem da língua inglesa elas possam sustentar um projeto educativo como um bem comum e aberto para todos. E nessa coleção, acredita-se na importância assim, de um ensino e da aprendizagem da língua inglesa, que esses alunos sejam estudantes em práticas situadas, em práticas que são banalizadas, então que eles mantenham um engajamento social. Então, assim, a autora compreende que o ensino e a aprendizagem da língua inglesa elas possam sustentar um projeto educativo como um bem comum e aberto para todos. E nessa coleção, acredita-se na importância assim, de um ensino e da aprendizagem da língua inglesa no segmento escolar em questão e com base na pluralidade de práticas pedagógicas proporcionadas pelos professores que promovam espaços e condições para o diálogo e para o acolhimento dos estudantes em sua diversidade e vivências, interesses e expectativas. Estou mostrando aqui agora as referências do livro, e deixando claro também que eles adotam um método de abordagem comunicativa que se volta para uma concepção de aprendizagem e socio-interacionista. Bom, então agora, analisando as unidades dos livros, que são 8 no total, basicamente é notável que aquilo que o livro se propõe na introdução ele cumpre, porque logo na primeira unidade os alunos eles se deparam com um pequeno texto que trata sobre o consumismo, e em seguida eles discutem não só apenas o texto, como eles também respondem sobre de qual gênero aquele texto, qual é o gênero daquele texto,
Então, assim, dá para ver que o livro ele se preocupa realmente com essa questão da aprendizagem da língua inglesa por um viés comunicativo, mas eles não perdem essa questão da importância gramatical. Os títulos das unidades elas também se adequam à abordagem social, demonstrando que eles têm realmente como foco tornar os alunos como agentes, né, ativos na sociedade. Então, títulos como We are all citizens of the world and Beyond Our Differences, Culture and Women estão presentes nas unidades 4, 5, 6 e 7 do livro. Então, aqui estou mostrando um pouco agora sobre o exercício, né, da primeira unidade, que fala sobre a questão do consumismo, como que como os alunos conseguem identificar que esse livro que esse texto é um ensaio. E então agora, né, analisando um exercício específico da unidade 5, né, que é intitulada Beyond Our Differences, que se encontra na página 86, o enunciado de número 1 pede que os alunos eles listem 10 coisas que eles pensam que fazem com que uma pessoa seja diferente da outra. E logo em seguida, no enunciado de número 2, essas listas vão ser compartilhadas com outros alunos e eles precisam falar quais das características da personalidade ou física eles acham que são comuns ou que não são tão especiais na comunidade em que eles estão inseridos. E então, as perguntas-chave para a discussão são o enunciado de número 3 e número 4. No enunciado de número 3, os alunos precisam dizer se é fácil definir que alguma coisa ou alguém é comum e por quê, e então no enunciado número 4, eles vão discutir a respeito do bullying, por qual motivo as pessoas mais diferentes são as que sofrem bullying e por que não precisa ser desse jeito. Esse exercício ele prova mais uma vez que os objetivos né, de discutir assuntos importantes para a formação do caráter do aluno enquanto agente social e também enquanto alguém que respeita as diferenças e busca enxergar a todos de uma forma inclusiva, estão presentes também nos exercícios dos alunos. Dando continuidade, indo agora para o material voltado para o ensino médio, temos aqui o livro didático Diálogo Língua Inglesa, que tem como organizadora a editora Moderna, uma obra coletiva desenvolvida pela Moderna, né, e sob responsabilidade da editora Karina Otsuka Nihonmatsu. Tem como área de conhecimento linguagens e tecnologias e é voltado para a língua inglesa, para o ensino da mesma aos discentes matriculados no ensino médio, de acordo com os níveis A1 e A2 do Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas, no caso, nível iniciante e básico, A1 e A2. Em sua apresentação, o livro corretamente ressalta a importância da língua inglesa atualmente e da aprendizagem dela, pois essa língua, de forma ou de outra, ela já faz parte do cotidiano de muitos jovens, como os que vão desfrutar desse livro em produções culturais, de entretenimento também, no acesso a informações de forma mais rápida e, ao mesmo tempo em que é colocado isso em relevância, o livro também faz um convite do porquê que se deve se aprofundar nessa língua, discorrendo que garante mais oportunidades de mercado e inserção no mundo de forma profissional. Além disso, também é falado de alguns dados que são detalhados mais na página 5 sobre a fundamentação teórico-metodológica do livro. Indo para esses dados da página 5, sobre a fundamentação teórico-metodológica do livro, é falado sobre algumas concepções seguidas pela obra. No caso da língua, é considerada pela obra o inglês como língua franca, ou seja, desassocia ela de qualquer conexão geográfica e, consequentemente, de imitar pronúncias de nativos dessa língua, mas ainda assim possibilita a interação entre falantes de diferentes línguas maternas. A associação que é feita é da língua aos gêneros textuais, sejam eles orais ou escritos, e é essa interação com elementos discursivos que vai promover o aluno a compreensão para a prática social da linguagem. Esse conceito leva também para o que a obra entende por aprendizagem, que, por sua vez, leva a algumas concepções de Lev Vygotsky, mais precisamente a teoria socio-interacionista, ou seja, de que o homem é moldado pelo seu contexto social, cultural e histórico. Essa concepção está bem conectada com a da língua, que eu falei anteriormente, visto que a língua não é compreendida só como um meio de comunicação, mas considera também os aspectos socio-históricos dela. Desse modo, esta aprendizagem é entendida como um produto da participação social, que depende do outro, da interação com outras pessoas para construir e refletir o conhecimento, considerando também o que o aluno já possui. É dito também que o papel do professor é impulsionar esse desenvolvimento. Em relação ao método, não há dúvidas de que é buscado um meio socio-interacionista de aprendizagem, ou seja, depende do convívio social dos alunos, da interação com o outro. O próprio livro também diz que segue uma metodologia ativa, que tem o educando como protagonista, dando mais autonomia a ele, com a tecnologia avançando mais e mais e o professor como mediador, orientando os mesmos. Então, toda essa orientação e concepções de papel de professor e aluno, no caso, o papel do professor
ser um mediador para o discente, não apenas como um mero observador sem fazer nada a respeito, mas um mediador dando certa parcela de autonomia ao aluno, e o aluno, por sua vez, em um processo de, contando também com suas experiências e bagagem cultural, em um processo de reflexão e compreensão de diversas variedades linguísticas, parte de uma abordagem comunicativa e intercultural, visto que tem esse aspecto da teoria comunicativa interacional com realizações de tarefas significativas para o aluno e onde um dos objetivos é a desconstrução do estereótipo de um falante sociolinguisticamente diferente dele. Proporciona ao aluno a possibilidade de comunicação com o outro, mesmo com valores e crenças culturais diferentes, podendo até o aluno conhecer esses valores, no caso, e culturas diferentes. E o importante é essa comunicação entre indivíduos sociolinguisticamente diferentes entre si, culturalmente também, e isso sem inferiorizar ou superiorizar, digamos assim, qualquer cultura ou território geográfico que faz uso da língua inglesa. Vale ressaltar que, por essa abordagem ser comunicativa, não dispensa de forma alguma o ensino da gramática ou de outras habilidades que não sejam o speaking. No livro mesmo fala que é trabalhado as 4 habilidades de writing, speaking, listening e reading, dentro das competências da BNCC, com propostas de atividades que vão ser analisadas mais para frente. A respeito agora das unidades e das atividades voltadas para os alunos, o livro é dividido em 20 unidades, trabalhando bem os objetivos falados anteriormente e as 4 habilidades que também mencionei. O livro também dá um bom suporte, dividindo em tabela o que cada unidade trabalha especificamente, inclusive fazendo sugestão de cronograma. Há várias atividades interativas que exercitam a comunicação e há várias outras que exploram todas as áreas de conhecimento do livro também, de forma dinâmica. As estratégias delas estão no índice. Algumas trabalham com cartões, outras com pares, questionários, seminários. Elas atendem aos objetivos do livro de interagir com vários gêneros textuais, colocam os alunos em contato com diferentes variações da língua, interagindo com o outro. Dá para ver também que possuem sílabas que envolvem relações interpessoais, emocionais, no caso na função comunicativa, e há conteúdo gramatical também, com questionários principalmente, entre outros exercícios. Como eu já falei antes, as estratégias de atividades são bastante dinâmicas no geral, que cumprem a proposta interacional do livro, que estão presentes nessas 20 unidades, e há bastante trabalhos teatrais, de roleplay, como nessa atividade da unidade 11, onde, baseado em atividades e diálogos anteriores, os alunos devem seguir uma conversação já contextualizada, já preparada para eles, entre um recepcionista de hotel e um convidado. Outra proposta de atividade bastante interessante e de acordo com as concepções que o livro explicita anteriormente é a do jigsaw, uma estratégia em que os alunos interdependem um do outro, exige cooperação entre grupos, como essa que se encontra no final da unidade 9, para revisar os assuntos vistos nessa unidade e passar para a 10. Aí os alunos têm que se organizar em grupos e cada integrante do grupo estuda um tópico diferente. Depois de um tempo, os grupos são reconfigurados para ficar grupos de um tópico só, onde há uma discussão entre eles, e depois disso eles voltam para a formação original do grupo, onde cada um vai relatar as informações do tópico que ficou responsável. É uma atividade bastante interacional e bem interessante. Nossa apresentação fica por aqui. Essas são as referências bibliográficas do livro didático do ensino médio. E é isso. Muito obrigada por nos assistir.